E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, já na noite deste domingo, estava esperando aí a rodada terminar, vendo os jogos e tudo mais, mas obviamente eu não esqueci de vocês, lógico que não, e muito menos o Santos, que é objeto de análise deste canal aqui no YouTube. O Santos vai jogar amanhã, 8 horas da noite, contra o Ceará, no Allianz Parque, em São Paulo. 8 horas da noite, contra o Ceará, no Allianz Parque, em São Paulo. Tentei obter aqui a contagem de ingressos vendidos, mas infelizmente a assessoria do Santos não pôde me informar, porque segundo, foi o Márcio Calvas, né, meu amigo, que me passou a informação, como esse jogo foi vendido, o Santos não tem um controle sobre a carga, entendeu? Então o Santos não pôde passar essa informação de quantos ingressos já foram comercializados, ou seja, vendidos. Mas o que se comenta é que muitos ingressos já foram negociados. E teremos um grande público amanhã no Allianz Parque. E é preciso, gente. O Santos precisa do apoio do torcedor. O Santos precisa do seu apoio, torcedor santista. Vá lá, se você puder. Vá e apoie do começo ao fim. Apoie. Jogue com o time. Porque não adianta nada ficar no veneno se de repente o jogo começar a engrossar. Precisa apoiar. Porque nesse momento os jogadores não estão muito seguros. Porque o Santos, por exemplo, vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Somando o empate contra o CRB pela Copa do Brasil, são 4 jogos sem vencer. Neymar de fora, muitos desfalques, e nós vamos falar mais sobre tudo isso daqui a pouquinho. Então o Santos precisa do seu apoio, torcedor. É fundamental, tá bom? Mas antes então da gente começar a falar sobre tudo isso, não se esqueça, hein? Se inscreva aqui no canal, dê um like e ative o sininho. E se você puder dar um hype também, dê. É importante para ajudar esse canal se propagar ainda mais na internet. Pessoal, é o seguinte, vocês sabem muito bem, a GoCase está aqui comigo. A GoCase vem fazendo aqui um trabalho de apoio a esse canal e isso tem sido muito importante para mim. E a GoCase, ela tem produtos maravilhosos. Eu sempre gosto de destacar essa garrafinha aqui. Olha que coisa linda, gente. Garrafinha térmica do Santos, tá? 19 horas, água gelada, parece que 10 horas, água quente. Olha, mas o fato é que você pode personalizar. Tem uma outra aqui também, um pouco menor, que você pode levar para academia. Olha, a outra também você pode levar. Tá vendo? Sormani aqui também. Enfim, gente, tem muita coisa. Tem essas garrafinhas, tem capinha para celular. Dá uma olhada, olha que coisa linda, ó. Dá uma olhadinha só, gente. É muito legal, muito mesmo. Olha essa daqui, ó, 10, Pelé, o nosso grande craque. Gente, é o seguinte, se você usar o cupom GOLSORMANI, você vai ter descontos, tá? Você vai ter descontos. Agora, como é que você faz para acessar o site da GoCase? Você vai lá, olha, tá vendo o QR Code? Entra no QR Code, ou então você acessa gocase.com.br/Santos, tá? E não se esqueça, usando o cupom GOLSORMANI, você vai ter descontos. Fechado? Gente, é o seguinte, o jogo então, como eu falei agora há pouco, 8 horas da noite, um horário legal. O trânsito em São Paulo de segunda-feira não é um trânsito tão complicado assim, até porque muita gente ainda trabalha de off-home, e o trânsito não é tão ruim segunda-feira. Terça, quarta e quinta é terrível, segunda não é. 8 horas da noite, um horário legal. E outra coisa, tem metrô perto do estádio do Palmeiras. Não tem problema nenhum, não tem problema. Tem metrô e tem uma série de linhas de ônibus que te deixam ali. Se você quiser ir de carro, também tem estacionamento, não tem problema nenhum. É um local de fácil acesso. Então, o que se espera é que o torcedor do Santos compareça em grande número, como eu falei na abertura desse vídeo. E apoie, torcedor. Apoie, porque o Santos, como eu escrevi na capinha desse vídeo, o Santos precisa ganhar para começar a respirar. Precisa ganhar para começar a respirar. Eu estava até dando uma olhada aqui na classificação, gente. O Santos, mesmo com a vitória, ele não sai ainda da zona de rebaixamento. Por quê? Porque o Mirassol ganhou do Corinthians na rodada de ontem. Ontem à noite, sábado, no interior de São Paulo, por 2-1 de virada. E esse resultado impossibilita o Santos, mesmo com vitória, de sair da zona de rebaixamento. Mas não tem problema. Vai ser apenas a 8ª partida do Santos no campeonato. Vão faltar ainda 30. Tem muito campeonato pela frente. Mas é bom começar a somar os pontos, não apenas para você melhorar na tabela de classificação, mas também para você ganhar, sabe, força espiritual, anímica. O psicológico é muito importante em qualquer esporte. E no futebol também.
Embora você tenha companheiros em quem você possa se ancorar durante o jogo, ao contrário, por exemplo, do tênis, quando nas partidas individuais, quando você está sozinho e você tem que resolver todos os seus problemas, embora no futebol você tenha seus companheiros em quem você pode escorar, é também um jogo onde o mental é muito importante. Você precisa estar bem. Então o apoio vindo da arquibancada é muito fundamental para o jogo de amanhã contra o Ceará. Outra coisa, pessoal, o técnico Kleber Xavier fez 3 modificações, ao que tudo indica, 3 modificações para essa partida. Então ele tira da lateral direita o Luizão, retorna o Adelan. O Luizão era uma improvisação, porque vocês sabem muito bem, ele é de fato um zagueiro central, estava jogando improvisado como lateral direito. O Schmidt teve uma lesão muscular. Incrível, hein? Incrível. Time mal treinado, mal. Tem nada a ver com o Kleber Xavier e sua equipe, hein? Isso vem da época do Caixinha. Isso aí é herança da má preparação da época do Caixinha. Então, o Schmidt se machucou, lesão muscular, vai sair do time e entra o Bom Tempo. Gabriel Bom Tempo, que vai formar o meio-campo juntamente com o Rincon. Tá? E a outra alteração, ao que tudo indica, pelo que eu apurei com algumas pessoas, o Tiquinho volta no lugar do David Washington. Gostei. Vocês sabem aqui como eu gosto do Tiquinho, tá? Gosto do Tiquinho. Ah, Sormani, mas aí o Chelsea já tá pedindo o David Washington porque ele tá tendo poucos minutos. Devolve, velho. O David Washington é mais do Santos. O Tiquinho é do Santos. O Tiquinho é patrimônio do Santos. O David Washington não é. Ah, vai pedir de volta no meio do ano. Peça. Leva embora. Ele não é mais jogador do Santos. Vai recuperar os caras. O moleque pra quê? Pra jogar no Chelsea? Até porque se ele estiver jogando um baita futebol, você fala, tudo bem. Tiquinho, desculpa, velho, mas o moleque tá jogando muito, mas não tá. Não tá. Entendeu? Não tá. No jogo passado contra o Grêmio, por exemplo, tava 0-0, ele perdeu um gol escandaloso. E o Tiquinho, para uma partida como essa, onde, ao que tudo indica, o Ceará vai jogar fechado, buscando explorar os espaços que o Santos vai dar, porque o Santos deve fazer essa marcação lá na frente, pressionando, o Ceará vai ficar na defesa. Vai ficar na defesa. Entendeu? E o Tiquinho é um jogador que sabe fazer parede, coisa que o David Washington não sabe. O Tiquinho tem mais corpo, tem mais físico, é mais forte, é mais parrudo do que o David Washington. E isso vai ajudar nesses duelos contra os zagueiros. Vai ser fundamental. No jogo aéreo, o Tiquinho é ótimo. O Tiquinho é ótimo no jogo aéreo. O David Washington, uma rajuteira dele. Então, gente, eu não sei essa adoração que algumas pessoas, e eu respeito, tem pelo David Washington. O meu centroavante é o Tiquinho. Acabou, não tem o que falar. Não tem o que falar. Entendeu? E outra coisa que eu queria destacar para vocês, gente, o Luan Pérez segue na zaga no lugar do Gil. Apesar da falha bizonha, censurável dele contra o Grêmio, ele segue na zaga e o Gil no banco. Tá? Bom, faz sentido, porque se o Kleber Xavier está querendo mudar a zaga, não vai ser por causa de um jogo que você vai queimar quem você está querendo colocar. Agora, é bom lembrar que o Santos, nesse Campeonato Brasileiro, já sofreu 10 gols. Se eu não estou enganado, apenas 2 de cabeça. Se eu não estou enganado, apenas 2. A defesa é sólida no jogo aéreo. Mas a defesa vinha jogando com o Gil. E a gente sabe que o ponto fraco do Luan Pérez é o jogo aéreo. Vocês lembram daquela partida contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista? Que é Jean Dias, o centroavante da Ponte Preta, em cima do Luan Pérez. Cabeçou, fez o gol da Ponte. Aí o Santos empatou o jogo. Vocês se lembram bem disso? O Luan Pérez não passa segurança, não dá confiança quando o assunto é jogo aéreo. E ele que vai jogar. E o Ceará tem o Pedro Raul, um jogador com mais de 1,90 m de altura, centroavante de ofício, muito bom no jogo aéreo. Muito bom no jogo aéreo. Então, o Santos vai ter que ter cuidado redobrado em relação a esse fundamento. O cabeceio. Porque o Pedro Raul é bom, o Luan Pérez é um jogador deficiente, não pode sobrar tudo nas costas do Zé Ivaldo. Não pode. Eu temo, sinceramente, por isso. Ah, Sormani, mas o Luan Pérez, ele é mais rápido do que o Gil. Você mesmo falou agora há pouco, no começo do vídeo, que o Ceará vai tentar explorar os espaços, e aí a vantagem é ter o Luan Pérez. Eu, sinceramente, gente, eu não acho o Gil tão lento assim, entendeu? Ele tem a mesma velocidade do Zé Ivaldo. O Luan Pérez é melhor do que ele, o quê? 10 segundos a mais? Não muda nada. Muda nada. Eu não trocaria. Para mim, o Gil e o Zé Ivaldo formam a dupla de zaga do Santos. E o estranho é que o Kleber Xavier foi técnico do Gil no Corinthians. Conhece o jogador, sabe do potencial dele. Como é que logo de cara assim, o Gil vinha assim o capitão do Santos, gente?
vinha sendo capitão do Santos, ele pegou e sacou o Gil. Eu achei muito esquisito, sabe? Eu achei muito esquisito. É o direito do treinador, ele tá chegando, tá escolhendo o time dele, tá entendendo, conhecendo o elenco. Ok, beleza. Mas a gente que conhece, eu sinceramente não trocaria o Gil pelo Luan Pérez. Mas é o que deve acontecer. O Luan Pérez vai ficar na zaga e o time provavelmente será Brazão, Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Pérez e o Escobar. Escobar ia jogar, óbvio. Aquela conversa no jogo passado, quando ele tirou lá contra o Grêmio, de que o Escobar sentiu incômodo, pediu para sair. Mentira! Eu já falei para vocês, eu omiti informação aqui. Eu obtive informação e já dei a informação aqui também. Ele errou ao tirar o Escobar do jogo. E o menino lá, o Kevson, tentou dar 3 botes na mesma jogada, hein? No mesmo jogador. Dá 3 botes, ele errou todos. Todos. E daí sai o cruzamento. E no cruzamento o Luan Pérez fura, o Luizão rebate mal e a bola sobra para o Christian Oliveira fazer o gol do solitário do jogo na vitória de 1-0 do Grêmio contra o Santos. Então o Escobar vai jogar. Então vamos começar tudo de novo. Gabriel, Brazão, Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Pérez e o Escobar. Rincon permanecendo na cabeça de área, acho muito boa essa presença dele. Gabriel Bom Tempo e o Tassiano na frente. Roleiser, Tiquinho e na esquerda o Soteldo. Gente, outra coisa que eu mexeria. Eu não sei como é que vai ser a disposição desses jogadores em campo. Não sei. Mas eu não deixaria o Roleiser preso do lado direito. Não, para deixar o Tassiano no meio, o Roleiser é muito mais jogador que ele. Muito mais jogador que ele. E a gente já viu que o Roleiser, quando joga nessa função mais centralizado, ele rende muito mais para o time. O time torna-se muito mais criativo e ameaçador em relação às pretensões do adversário, ou seja, evitar que o Santos faça o gol. Eu colocaria o Tassiano mais aberto pelo lado direito e centralizaria o Roleiser. Então eu ficaria no meio campo com Rincon, Gabriel Bom Tempo e Roleiser, Tassiano, Tiquinho e na ponta esquerda o Soteldo. Tá bom? Pessoal, em relação ao Ceará, o Ceará até agora não venceu fora de casa. Não venceu. Foram 3 jogos. Estreou contra o Bragantino, 2-2, um ótimo resultado, hein, gente? Um ótimo resultado, porque o Bragantino, nesse momento, é o 3º colocado no campeonato, junto com o Flamengo, com 17 pontos ganhos. São Paulo é o líder com 19, São Paulo ganhou no finalzinho. Perdão, o Palmeiras é o líder. O Palmeiras tem 19, o Palmeiras que ganhou no finalzinho, já nos acréscimos, do São Paulo por 1-0, gol do Vitor Roque. Então, esse resultado do Ceará contra o Bragantino em Bragança Paulista foi muito importante. Lembrando que o Bragantino também ganhou do Santos. Ganhou do Santos na Vila Belmiro por 2-1, vocês se lembram muito bem disso. Então tem esse empate com o Bragantino em 2-2, perdeu em Caxias para o Juventude por 2-1 e perdeu para o Bahia em Salvador por 1-0. Outra coisa, gente, dos 5 gols sofridos, 4 aconteceram no acréscimo. É um time que, ao que tudo indica, pelos números, relaxa mentalmente, relaxa e muito provavelmente cansa também, porque não consegue segurar o resultado. Acaba tomando um gol, acaba cedendo a vitória ao adversário. Então é importante que o Santos não esmoreça, não desista jamais, porque os números mostram que o time do Ceará, nos acréscimos, não é lá grande coisa. E o Santos pode disso se aproveitar, tá bom? O Ceará tem 2 desfalques para esse jogo. O goleiro Bruno Ferreira e o atacante Ailon, que jogou no São Paulo. Vocês se lembram dele, os 2 são machucados, ficam de fora. Isso, todavia, não deixa o torcedor cearense, né, desanimado, preocupado com o jogo. Ao contrário, eu até peguei aqui no jornal O Povo, de Fortaleza, um comentário que foi feito um comentário do jogo, né, feito pelo jornal O Povo. O comentário é o seguinte: a situação atual do Santos torna o cenário acessível para o Ceará pontuar como visitante. Então eles imaginam que dá para segurar pelo menos um empate. O vovô ainda não conseguiu vencer fora de casa no Brasileirão, por vacilos nos minutos finais ou polêmica de arbitragem. Aí eu já não sei dizer. Mas agora tem boa oportunidade contra o Peixe, que vive um momento de crise e está na vice-lanterna. No gramado sintético do Allianz, o desafio do Alvinegro, ou seja, do Ceará, será reproduzir a postura ativa e o volume ofensivo que costuma apresentar no Castelão. Quer dizer, dentro de casa é uma postura, fora o time perde muito. Então vai depender muito de como o Santos vai trabalhar para esse jogo. Kleber Xavier, o treinador, teve 1 semana para montar esse time. 1 semana.
Vamos ver se começa a aparecer já alguma coisa. É preciso. É preciso. Barreal, volta, fica no banco. Zé Rafael, fica no banco também, ao que tudo indica. Está relacionado. Se está relacionado, vai para o banco. Então deve fazer sua estreia. Não como titular, mas muito provavelmente o Zé Rafael deva entrar durante a partida. Gente, é isso, tá? Amanhã, segunda-feira, 8 horas da noite, no Allianz Parque, esse jogo vai ser transmitido ao vivo pelo Sport TV. E se você tem também o Premier, você assiste sem problema nenhum. Tá bom, gente? Então eu espero que o Santos consiga vencer para começar a respirar nesse Campeonato Brasileiro. Repito o que falei no começo desse vídeo. A vitória ainda não possibilitará o Santos sair da zona de rebaixamento. Ele tem 4 pontos no momento. O Vasco tem 7, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Mas o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Botafogo, que tem 8 pontos. Tem 8 pontos. Mesmo que o Botafogo, deixa eu ver como é que tá, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, deixa eu dar uma olhadinha para ver quanto que tá o jogo do Botafogo. O Botafogo está enfrentando o Internacional. Deixa eu ver aqui quanto que tá. Tá vencendo, o Botafogo tá vencendo o Internacional por 1-0, então já tá pulando. Mas enfim, mesmo que ele perca, ele permanece com 8 pontos e o Santos vencendo vai a 7. Mas se o Santos ganhar, ele fica na primeira posição dos times dentro da zona de rebaixamento, ou seja, na 17ª colocação. Mesmo número de pontos de Vasco e Juventude, mas o Santos vai ter um saldo melhor. Tá? O Santos vai ter um saldo melhor. Por quê? O Juventude tem um saldo de menos 13, um horror. O Vasco tem menos 4, o Santos tem menos 3. Mas se o Santos ganhar, ele de 1-0, ele vai a menos 2. Enfim, nesse momento ele já está melhor, né? Porque o Vasco tem menos 4, o Santos tem menos 3. Então, uma vitória do Santos coloca o Santos na 17ª colocação, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já começa a respirar. E isso é muito importante. Mais uma vez, pessoal, se você puder, vai no campo. E se você já tiver com seu ingresso em mãos, apoie o time do começo ao fim. Isso vai ser fundamental e muito importante para o Santos começar a sair dessa situação. Tá bom? Qualquer novidade eu volto. Se eu não voltar, depois do jogo, não se esqueça, tem vídeo aqui no meu canal. Tá bom? Nos vemos.